Olá, muito bom dia. Você iniciando mais um programa Café Teológico de hoje, sábado, hoje, dia 21 de dezembro de 2024. Nós queremos mais uma vez cumprimentar você que está conosco. Saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que você está aí, seja agora, posteriormente, podendo assistir mais uma vez e estudar comigo a Palavra de Deus. Hoje podemos já convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 39. Vamos lá, pega a sua Bíblia, senta aí, vamos estudar juntos mais uma palavra do Senhor que vem do coração dele ao seu coração. Provavelmente você não vai se arrepender, porque a palavra de Deus sempre tem uma direção, uma orientação, uma motivação e algo a nos dizer no dia de hoje. Então você fica aí comigo, nós queremos convidá-lo para apreciar, sim, também de um bom café nesse dia que já estamos nos aproximando de uma data tão importante da fé cristã, Natal. Está chegando o Natal aí, eu já estou com a minha xícara aí personalizada em clima natalino e você também é convidado a fazer isso neste momento, a estar conosco, a estudar mais um texto, mais um salmo, podemos dizer salmoterapia, juntamente comigo nesta manhã. Saúde aqueles que estão chegando neste momento, você que está pelo aplicativo, pense nisso.webradiosite.com, você que está nos ouvindo pelo Deezer, pelo radios.net ou pelo aplicativo nosso próprio mesmo, a gente fica muito feliz. Cumprimento aqueles que estão pela nossa web rádio ouvindo nesta manhã. Você que nos assiste pelo Facebook, pode acompanhar também esta live aqui no Facebook, da Revista Teológica Pense Nisso, ok? Vamos lá então, chegando aqui, eu quero convidar você que está comigo nesta manhã a compartilhar também esta live. Eu quero fazer isso agora, enquanto o pessoal vai chegando aí, você pode também compartilhar com seus amigos, com a sua igreja, com seus familiares, enfim, para que a gente possa juntos também levar esta palavra de Deus ao coração de mais pessoas. Então, faça isso nesse exato momento, abra aí o teu Facebook, o que eu quero fazer agora, para que você também compartilhe com os seus, ok? É só você clicar e compartilhar e vai fazer o seguinte, vai estar fazendo missão para a honra e glória do Senhor. Hoje em dia, para cumprir com a ordem de Jesus, é muito simples, é apenas um clique. Um clique você já faz a missão do Senhor, certo? Vamos fazer isso agora? Acabei de fazer e você faz aí no seu Facebook. Pode copiar o link, compartilhar também lá no WhatsApp, no seu grupo, na sua igreja, no seu departamento. Isso é muito importante que você também assim faça e chegue junto conosco nesta manhã para o estudo da Palavra de Deus. Como eu estava dizendo, aqui já está meu cafezinho preparado. Se você que ainda não tomou seu café, senta aí e vem tomar café comigo. É muito importante que você também tome o café nesta manhã para também, além de apreciar de um bom café, você também vai se alimentar pela palavra de Deus. E eu falando em café, queremos mais uma vez hoje trazer para você e dizer que temos à disposição café de qualidade, café KG, café 35, tem promoção. Vá até a nossa loja, você pode adquirir lá na nossa loja, pensenistologica.com/loja. Você pode ir até o Instagram e fazer o seu pedido por lá também, na página do Instagram. E a gente vai te atender também. Em qualquer forma, entre direto, contato comigo que eu vou também te auxiliar aí para que mais pessoas também possam apreciar essa maravilha desse café de qualidade, que é um dos nossos parceiros aqui, também dos patrocinadores do programa desta manhã, o Café Teológico de hoje. Como eu disse antes, eu quero lembrar também para você que está nessa manhã nos assistindo, da revista, a revista Pense Nisso. Você já leu a edição outubro, novembro, dezembro, está aqui em minhas mãos, você pode também ainda assinar ela, e virando o ano, janeiro em diante, a gente já prepara mais uma edição, que é a 32ª edição, é a edição janeiro, fevereiro e março. Você também é convidado a adquirir e, além de adquirir, você vai estar colaborando com tantos trabalhos que fazemos com a nossa revista. Junte-se a nós,
faça parte desse trabalho evangelístico, desse trabalho que tem encantado muitas pessoas. E a gente quer muito agradecer você que assina, você que já conhece, já há anos tem assinado, renovado a sua assinatura. Você colabora no trabalho da Pense Nisso, da revista, do site, também da nossa própria web rádio, que já está com mais de 119 mil ouvintes. E também você colabora com os trabalhos de capelania hospitalar, a missão de encruzilhada, e tudo isso a gente faz com a sua assinatura. Fazemos muitas coisas para a honra e glória do Senhor, e você é o nosso parceiro. Agradecemos muito a sua parceria, a sua audiência. Você que está chegando agora, deixa aí os seus comentários, seu bom dia, de onde você está falando, se você já é assinante, se você já leu esta edição aqui. É muito importante que você também colabore e faça a sua parte nesta manhã, neste momento, onde queremos mais uma vez aqui juntos estudar a palavra de Deus, ok? Já ouviu falar sobre constelação familiar? Ainda não? Esse é um tema muito importante que está, podemos dizer, muito em voga hoje em dia. Muitas pessoas estão comentando, falando e até usando da prática. E aí a gente pergunta até onde isso é bom. Será que a Bíblia fala alguma coisa? Será que essa terapia, ela é válida? Podemos usar? E é importante a gente estudar sempre à luz da palavra de Deus, assuntos que muitas vezes estão chegando e as pessoas abraçam como se fosse algo bom, mas até onde a Bíblia nos autoriza a usarmos isso como sendo filhos de Deus. Então fica aí um incentivo para você também ler esse conteúdo. Eu quero mais uma vez, então, convidar você a abrir a sua Bíblia nessa manhã, pegar e fazer o seguinte: abrir lá no Salmo de número 39, Salmo de Davi, onde nós temos o salmista falando sobre sofrimento e confissão. Salmo de Davi é o regente do coro para confissão. Então esse salmo ele é um dos muitos que Davi escreve, que fala sobre confissão. A gente faz isso muitas vezes, quando também usamos salmos para se confessar. Tem o Salmo 51, tem este, tem outros que nós já estudamos aqui. E falando nisso, eu quero lembrar mais uma vez, se você ainda não assistiu, não conhece o nosso programa, você pode ir lá no YouTube, canal da Pense Nisso, aproveite e se inscreva por lá e faça o seguinte: você pode aproveitar e já assistir os demais que já fizemos lá, os programas anteriores dos Salmos. Já estamos no 39, então já são 38 lives foram feitas, estão publicadas lá no YouTube, canal da Pense Nisso. O Salmo 39, então, ele fala, vamos dizer, poderíamos lamentar juntamente com Davi, que assim ele está triste e ele diz com todas as palavras: o Senhor Deus, ele tem me castigado. Mas antes disso, ele também chega à conclusão que a vida é muito curta, ela é muito breve. Vamos ao Salmo. Abra sua Bíblia, acompanhe esse estudo nesta manhã, no dia de hoje. Eu cumprimento a Neiva Helve, que está conosco. Bom dia Thelma, Brown Silveira e família. Bom dia para você também. Vamos lá então, Salmo 39. Davi diz assim: eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver. Eu não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. No primeiro momento, nós poderíamos fazer uma ligação com aquilo que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que deixou escrito a carta no Novo Testamento, é a carta à igreja. Tiago escreve uma carta e lá Tiago é talvez uma das cartas que mais falam sobre o cuidado que devemos ter com respeito ao pecado da língua. E Davi é que ele menciona isso. Davi ele fala isso também de uma forma muito pontual, quando ele diz assim: eu vou ter cuidado com a minha maneira de viver. Por que ele fala isso? Porque muitas pessoas, elas vivem a vida apenas sobrevivendo. E isso é um problema muito sério. A maioria das pessoas vivem para sobreviver ou trabalham para sobreviver. E acontece que isso é uma vida assim que você passa sem deixar sinal. O que eu quero dizer com isso? Seria uma vida sem propósito.
Por isso que Davi diz assim: vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Tiago, lá em sua carta, ele menciona assim que o ser humano pode controlar muitas coisas. Pode controlar, às vezes, empresas, ele pode controlar máquinas, ele pode controlar países, mas Tiago diz assim, não tem um ser humano que consegue controlar de forma coerente a sua língua. Veja que Tiago ele menciona assim que é um órgão tão pequeno que muitas vezes, com esse pequeno órgão, nós destruímos vidas e até mesmo matamos pessoas com o nosso falar. O próprio Davi aqui, ele diz assim, eu vou controlar, não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Por que ele está falando isso? Porque muitas vezes, nos pecados, nós não fazemos através das nossas ações, mas através do nosso falar. E isso faz com que a gente reflita, para que a nossa vida tenha um propósito. Nossa vida não seja só passageira, uma vida de sobrevivência, mas uma vida com propósito. Uma vida com propósito use a tua língua, como Davi que nos orienta, para exaltar, glorificar a Deus e também enaltecer pessoas e os seus trabalhos, para que a sua vida possa ser uma vida com propósito. Onde você estiver, no lar que você está, com a família que você tem. E isso é convite para todos nós. Davi ele vai seguir falando que ele preferia muitas vezes ficar calado para não machucar ninguém, para não oprimir ninguém. Ele segue dizendo no versículo 2, fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. Olha o que Davi diz aqui, ele ficou calado porque ele pensou assim, olha, se eu falar alguma coisa, eu vou correr o risco de pecar. E quantos de nós, muitas vezes, acontece? A gente fala daqui, fala de lá, e a gente fala muitas vezes muito, sem filtrar a nossa fala e acaba magoando, machucando pessoas, escandalizando, enfim. E Davi, nessa consciência, pessoas, é melhor ficar calado então, vou fechar a boca. E acontece então que ele viu que nem sempre isso é bom. Nem sempre ficar calado é o melhor caminho. Por quê? Ele diz, fiquei calado e não disse uma só palavra, nem mesmo a respeito das coisas boas. E o meu sofrimento piorou ainda mais. Porque quando a pessoa se fecha, quando ela está com vontade de ficar calada diante de tudo aquilo que já falou, e as pessoas interpretaram errado, ou a pessoa até mesmo falou errado, é importante, muitas pessoas fazem isso, eles preferem se calar, porque foram julgadas por aquilo que falaram, foram reprimidos por aquilo que disseram e elas se calam. E aí começa a ter uma vida de sofrimento, porque nós fomos criados sim para falar, mas não para denegrir, machucar as pessoas com a nossa fala, mas sim para enaltecer, elogiar e lembrar que tem coisas boas acontecendo. Então use a tua língua, a tua fala, Davi que nos dá uma lição para enaltecer, glorificar, elogiar e olhar o lado bom da vida, porque guardar coisas boas para nós não ajuda em nada. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós temos problema quando nós vemos coisas boas acontecendo, ouvimos pessoas falando e a gente guarda para nós. Guarda isso em nosso coração. E esse é um problema muito sério. Quando a gente guarda as coisas boas e não compartilha, acontece que muitas pessoas poderiam ser até mesmo enaltecidas, poderiam ter um gás extra para fazer mais coisas boas ainda. Então, o convite é, quando for falar, fale para edificar, não fale para destruir. Davi, ele fechou-se plenamente, ele sofreu mais ainda, porque ele sabia que, se ele estava falando, parecia que todos estavam julgando ele
contra aquilo que ele estava falando. Agora, se ele falou coisas boas, poderia ter até edificado muitos lares, pessoas que o estavam acompanhando. E isso a gente precisa aprender mais uma vez com ele, que aqui nos diz assim: mas o meu sofrimento piorou ainda mais quando ele ficou calado. Então aprenda com Davi, coisas boas, diga. Então, estamos aí próximo do Natal. Você é convidado também a dizer quanto você ama quem está do teu lado, quanto elas são importantes para você. Você é convidado a dizer aquilo que você sente de forma positiva, não para denegrir, machucar. Cuida com isso. Por outro lado, fale aquilo que edifica, aquilo que enaltece, aquilo que faz com que o teu lar seja um lugar mais agradável, mais harmônico, mais pacífico, perdoador. A gente vê quantas vezes há intrigas, problemas nos lares, entre famílias. Chega em final de ano, as famílias se juntam e às vezes se juntam mais para brigar do que para estar juntos, para se abraçar, se perdoar e conversar coisas boas. Lembre-se, com a sua língua você destrói ou enaltece, você destrói ou edifica. Davi diz assim, olha, sim, se eu me calar vai ser pior, mas deveria ter falado, porque quando eu me calei, o meu sofrimento piorou mais ainda, aqui no Salmo 39. A vocês que estão comigo neste momento, eu quero cumprimentá-los. A gente estava com a internet bem fraca aí, agora que eu estou recebendo primeiro os comentários, quem está chegando aí. Mas cumprimento então a Eldio Dário Cruchart Robos, bom dia Vanderlei Soares, bom dia Paulo Veig, bom dia Fernanda Marilene, bom dia também, bom dia Marley Arnildo Trecho, lá da Florida, e a Dali Pri, bom dia, estou assistindo. Sejam bem-vindos, estamos no Salmo 39, mais um Salmo de Davi lamentando que muitas vezes aquilo que ele falou foi mal interpretado, ou falou de forma grotesca, de forma rude, e destruiu pessoas, relacionamentos, e aí ele ficou calado, preferiu ficar calado. Mas ele percebeu que fez mais mal a ele ainda ficar calado, porque tem coisas boas acontecendo. E aí a gente convida de novo a lembrar, se tem coisas boas acontecendo, diga, elogie, fale. Então crie um clima agradável para você final de ano, para a sua igreja, seu departamento, sua congregação. Diga para as pessoas que estão à sua volta o quanto elas são importantes. Às vezes a gente faz com que as pessoas ganhem o dia não por aquilo que elas recebem em dinheiro, mas por aquilo que elas ouvem. Então, palavras edificam. E como assim também palavras destroem, até matam. Tem muita gente que vive em lares tóxicos que foram levados a uma depressão e a um suicídio, porque não tiveram nada de motivacional. E isso tem que começar na nossa língua. Então, cuida com o vosso órgão que Deus nos deu. A língua é um órgão que Tiago diz, olha, não tem ninguém que consegue controlar. Agora, se houver alguém que consegue controlar, ele é grande homem ou mulher sábio. Ou sábia, né? Abraço para Marisete Ribeiro Duarte. Bom dia para você também. Salmo 39, versículo 3. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então começou a perguntar. Então, Davi se calou, ficou remoendo aquilo na cabeça e mais ele estava ficando agoniado. Versículo 4. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Veja a aflição que Davi está. Ele se calou e não disse aquilo que estava sentindo, e ele está com o coração aflito, angustiado, está com vontade de fazer o quê? De morrer. Quantas pessoas, às vezes, com peso de consciência, com inúmeros pecados que fizeram, traições, às vezes pecados fizeram contra cônjuge, contra familiares, contra pessoas que amavam, contra a sua igreja, não se confessou,
e se guardou e calou aquilo para si, aquilo virou um câncer, falando de forma emocional, aquilo ficou dentro lá e cada vez crescendo mais e as pessoas não souberam o que fazer com aquilo. E aí surgem outras doenças, até mesmo as doenças psicossomáticas. A gente precisa lembrar de novo, como diz o especialista, que a maioria das nossas doenças físicas, elas começam na nossa mente. Como dizia o Papa, já comentei isso com o pessoal aí, o Papa João Paulo II dizia assim, que os consultórios psicológicos estão cheios porque os confessionários estão vazios. As pessoas não estão mais se confessando, pedindo perdão, confessando ao Senhor o seu pecado e recebendo dele a absolvição. A gente precisa ter esse momento de confissão e de receber o perdão que já está pronto, está já consumado através de Cristo Jesus. Café Teológico desta manhã, Salmo 39. O versículo 4 diz assim, Senhor, me ensina como a vida é passageira. E Davi aqui ele vai seguir dizendo isso. E é uma reflexão muito boa a se fazer, porque a nossa vida ela passa muito rápido. Você com certeza também já tem percebido como que a vida está corrida. Passa ano de uma forma muito mais rápida do que há uns anos atrás. Todos nós, a vida adulta, ela requer muitas vezes muitas coisas a serem feitas e aí você não percebe o tempo passar. E passa rápido, entra ano e sai ano e nós já estamos encerrando mais um ano, daqui a pouco já começamos outro e já vamos embora. E a vida é passageira mesmo, ela passa rápido. E o Moisés também, quando escreveu o Salmo 90, ele até diz assim, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Veja que o próprio Moisés e Davi aqui, ele nos convida nesta reflexão. Então, se a vida é passageira e passa rápido, não cria muita inimizade, não. Cuidado com o que você fala, para que você também não crie ambientes de tristeza, de lamúria, enfim, de ambientes tóxicos, como dizem, para que também as pessoas possam ter e gostar da sua presença. Veja o versículo 5. Como é curta a vida que me deste, diante de ti a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro e passou. E ele segue dizendo, ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar a juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. A vida é curta. Até esses dois versículos, ele está na nossa liturgia. Para quem já acompanha, já foi em velórios, esse texto, ele está dentro da liturgia luterana de sepultamento. Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. O fato de ser humano é apenas um sopro, ele passa por aí como uma sombra. A sombra, ela é passageira, o vento passa e foi. Essa é a vida do ser humano. Então, veja o que Davi aqui nos chama na reflexão. Porque a vida é curta, passageira, você precisa refletir mais com respeito àquilo que você está vivendo e fazendo. Está vivendo com a vida com propósito? Ótimo. Está edificando os lares, relacionamentos que você tem? Ótimo. Se não, começa a refletir sobre isso. Reginaldo Duarte Miller, abraço, está conosco também nesta manhã. Nós temos aí então versículo 7 em diante. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Ele faz uma pergunta e mesmo responde. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Então, a partir do versículo 7, ele já vai concluir com a resposta que precisa haver. Ele está sentindo oprimido, angustiado e percebendo que a vida é passageira. Mas ele chega à conclusão seguinte.
eu preciso me confessar. E aí ele diz assim, a minha esperança está em ti. Livra-me dos meus pecados, a sua confissão, e não deixe que os tolos zombem de mim. Quem são os tolos? As pessoas sem juízo, que não querem saber de nada e especialmente que não conhecem a Deus. Vejamos o versículo 8. Livra-me de todos os meus pecados e não deixe que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Davi, ele se calou em meio ao sofrimento que ele julga aqui que Deus permitiu isso acontecer em sua vida. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa de tuas chicotadas, ele diz aqui. Tu me repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Davi aqui ele está num contexto em que era muito comum no Antigo Testamento o que acontecia, as pessoas chegar à conclusão de que, de fato, todo sofrimento Deus se aproximou para castigar. Esse era o contexto. A gente sabe que todo pecado tem consequência. Eu já falei isso no último programa aqui. Se a gente pegar para castigo, talvez seria a melhor reflexão fazer o seguinte, lembrar assim, que nem sempre é castigo, é uma consequência de uma vida desregrada. Então não é que Deus é tão carrasco, mal e tal, só olhando você dar uma pisada fora e toma na cabeça. Não é isso. Veja que Deus é muito amoroso, Ele sempre nos convida a andar no caminhos corretos, a andar conforme a sua vontade. E como nós somos pecadores, herdamos isso de Adão e Eva, acontece que várias vezes em nossa vida, no decorrer da vida, a gente sempre sai fora do trilho. E aí vai ter consequências. Deus falou, se fizeres, vai acontecer. Assim como ele disse para Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E eles comeram, e a morte veio, e está aí até hoje, afligindo e atingindo a todos nós. Então é castigo? Não é, eu diria mais uma consequência de uma vida fora daquilo que Deus tinha planejado. Mas Davi aqui ele não mede palavras, ele diz assim, para de me castigar. Então, eu sempre gosto da forma que Davi ele se expressa. Davi não se esconde. Davi não diz, eu não quero dizer isso. Ele não está no politicamente correto. Ele sabia o Deus a quem ele servia e ele dizia o quê? De forma clara, objetiva e pontual, porque ele sabia com quem ele estava se relacionando, que é o Todo-Poderoso, que conhece nosso coração, nossas intenções, conhece o nosso pensamento antes que ele chegue à nossa mente. E isso é muito importante que você também aprenda isso a partir do ensinamento de hoje. Davi aqui ele está aflito, angustiado, tinha dito coisas, foi mal interpretado, ele estava sofrendo com as aflições, estava sofrendo com aquilo que ele tinha feito de errado e aconteceu sobre a sua vida, coisas que ele aqui julga assim, que Deus estava castigando ele com chicotadas, ele diz. E aí ele conclui dizendo, Senhor, livra-me disso. Por isso que esse salmo é um salmo de confissão, que a gente pode usar também, isso quando você estiver sofrendo, peso de consciência, aflito, angustiado. Por que não usar um salmo desse para se confessar ao Senhor e fazer dele a sua oração? Porque, de fato, a vida do ser humano é apenas um sopro, ele conclui o versículo 11. E o 12, ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. E desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Por que ele diz assim, desvia o teu olhar? Não é que Deus era para parar de ficar olhando para ele. O convite que ele faz aqui é que Deus, tira de mim a tua mão pesada, seria mais ou menos isso. Tira de mim a aflição que está acontecendo sobre a minha vida, que, de certa forma, ele atribui aquilo à consequência de uma vida
que foi fora dos caminhos do Senhor. E aqui ele está sofrendo diante daquilo que tinha feito. E, como diz, sofrimento é consequência de uma vida que muitas vezes está fora dos planos de Deus. Então Deus tem planos, tem projetos, tem a sua lei, tem. Ele deseja que nós andemos nisso. Agora, quando a gente não anda, a gente sofre. E não é que Deus assim está prontamente nos castigando. Essa palavra às vezes parece ser pesada, mas de certa forma ela é a realidade. Mas sempre lembre-se com muito carinho e atenção. Não seria uma forma de Deus estar lá, andou errado, castiga, andou errado, castiga. É uma consequência daquilo que a gente fez de forma errada. Então, se a vida toda, exemplo bem claro assim, se a vida toda a pessoa viveu uma vida fora dos planos de Deus, até que com respeito à alimentação, ela vai sofrer isso no decorrer da vida e geralmente no final da vida vai sofrer muito mais. É castigo? Não, é consequência porque não cuidou da sua vida, da sua saúde, da sua alimentação. E aí Deus continua estando conosco, isso é importante. O Deus de amor que temos, Ele está conosco na alegria e na tristeza. Ele está conosco na vida santificada e quando nós pecamos também. Ele está conosco quando nós andamos segundo a sua vontade, quando nós saímos do trilho também, Deus continua conosco. Deus não se ausenta, Ele não nos abandona e Ele nos vê na aflição e na angústia, sofrendo a consequência dos nossos pecados. Por isso que Davi, assim, até com um certo medo de Deus, ele diz assim, tira de mim o teu olhar. Em outras palavras, quer dizer assim, tira de mim a dor, o sofrimento que a vida me apresentou por eu ser tão pecador. E aí nós temos a grande realidade. É um salmo de confissão, é um salmo que ele, de fato, lembra a todos nós que a vida ela tem propósito e Deus criou-nos para um propósito. Por mais que muitos não gostem dessa palavra, mas é a realidade. Você foi projetado por Deus para viver segundo a sua vontade, ser bênção na vida dos outros, promover e edificar vidas com tudo que você tem e até com seu falar. Agora, se isso não está acontecendo, infelizmente, nós temos vivido uma vida apenas para sobreviver. E isso não é legal. A vida ela precisa ter propósito. A gente precisa viver a vida em sua intensidade. Para edificar outras vidas, para glorificar a Deus e para ser bênção na vida de outros. Se isso não estiver acontecendo, nós estamos apenas sobrevivendo. E, infelizmente, sobreviver, ele é um viver pesado. É um viver, às vezes, sem rumo, sem direção. Então, fica para você essa palavra aí. Viva com propósito, segundo a vontade de Deus. Seja bênção na vida de outros. Edifique pessoas, relacionamentos com quem você estiver. Diga quão importante elas são. Quão maravilhoso é poder viver segundo a sua vontade e ajudar outras pessoas em todas as necessidades com as condições que você tem. E diga isso, para que você também possa criar climas agradáveis, ambientes maravilhosos e possa encerrar o ano em paz e harmonia. Então, se houver algum desentendimento, alguma opressão, algum pecado que você fez com a sua própria língua, vale lembrar, Davi aqui ele está sofrendo por pecados que ele havia feito até com a sua própria língua. Peça perdão, tenta se reconciliar, vive em paz, para que você possa também ser bênção e você possa ter alívio na sua vida a partir daquilo que nós podemos fazer com a edificação de outras vidas a partir daquilo que Jesus nos chama a ser sal e luz nessa vida. Tá bem? Fica aí para você o estudo então do Salmo 39 no dia de hoje. Vale sempre a pena. Vamos lá, abraço para a Ivani Bihaus Lederburg, está conosco. Bom dia, pastor, com a graça de Deus, linda mensagem, muito obrigado. Leni Bergman, bom dia, pastor, assistindo em Pelotas, abração, Leni, tudo de bom.
Gladys Carlos Turov, bom dia também conosco. E a Wanda e o Martim também lá na Florida, abraço, bom dia para vocês. Nós estamos encerrando, se você chegou agora em nosso Café Teológico, você pega e alterna aqui, volta e assiste. Quando você trabalha, quando você está fazendo seus afazeres, pode ouvir também. Nem precisa parar tudo, vai ouvindo aí a mensagem do dia de hoje, o estudo sobre o Salmo 39. Eu fico por aqui, lembrando mais uma vez, Café Teológico todas as semanas, sábado às 9 horas, hoje em clima natalino já, a xícara aqui já não é personalizada para o Natal, e Natal chegando aí, e lembre-se, Natal é clima de lembrar, de alegria, de festa, sim, a maior festa nós podemos fazer porque Deus pisou nessa terra, fez um de nós para mostrar o seu amor, a sua graça e nos reconciliar com Ele mesmo, a pessoa de Jesus. Então viva esse clima de reconciliação, de perdão, de amor e paz, nunca se esqueça que todos verão e saberão que Deus salvou o seu povo. Essa é a mensagem do Natal. Jesus é o nosso Salvador. Ele veio ao nosso encontro. Para você, um Feliz Natal, abençoado final de semana. Quero lembrar também aqui na nossa Web Rádio Pense Nisso. Amanhã tem um culto especial já de Natal, às 10 horas da manhã. Acompanhe no aplicativo ou no site pensenisso.webradiosite.com. E à noite, às 21 horas, tem uma profecia sendo estudada, a profecia do nascimento de Jesus lá de Isaías. Muito legal, com o pastor Hamilton Menezes. Esteja aí conosco amanhã também. E tem aí a programação especial de Natal da semana que vem. Dia 24 às 20 horas tem um programa de Natal aqui na nossa web rádio, você pode ouvir e acompanhar. E no dia 25 de manhã, o musical de Natal, e à noite, na quarta-feira, dia de Natal, culto de Natal para você. Então a programação sempre recheada com muitas coisas boas para você acompanhar em nossa web rádio Pense Nisso. Agradecemos aos mais de 119 mil ouvintes que estão sintonizados em nossa web rádio 24 horas no ar. E hoje segue, logo mais tem aí o programa Oro por Você às 10, 11 horas o pastor Welton com a mensagem do culto doméstico, meio-dia mensagem de esperança, à tarde tem o Gaúcho Gospel e à noite o Arno Stur, belezando sempre o nosso programa, encerrando o sabadão com o William Luster. Fiquem todos na paz, um abraço, compartilhe com os seus também esta live e edifique vidas com o seu falar, com a sua palavra, para que mais e mais possamos também ser bênção na vida de outros. Abração, Feliz Natal a todos.